Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conversa de Mulheres, um programa super divertido do princípio ao fim. Exatamente, hoje temos muitas convidadas, vários temas para falar e entramos aqui, a Cláudia entrou sem mim. Estás muito calma. Entraste sem mim no mês do love e do amor e dos namorados, mas por isso mesmo, desde já do princípio do mês, vamos estar aqui a dar algumas dicas que mais do que falar de chocolates, do que de falar de rosas, e essas coisas todas são importantes, eu adoro chocolates, adoro rosas, champanhe, morangos, essas coisas todas, vamos começar aqui a ter alguns temas sobre aqui... como é que eu hei de dizer? Dar força aqui às relações. Hoje vamos falar um tema muito importante que é sobre dizer não. Mas o que é que não tem a ver com... Porquê não devemos dizer que não? Eu acho que sim, Cláudia. Eu acho que às vezes temos que dizer que não. Mas parece que amor é sempre só dizer que sim, ceder a favor do outro. Já vamos falar com a nossa querida doutora Célia e saber sobre isso. Mas hoje, Cláudia... temos uma coisa muito importante para fazer. Nunca antes visto. Ainda não tínhamos feito, pelo menos eu não. Não. Vamos passar um separador diferente e já voltamos. Vamos estrear a nossa minissérie. Deus deu-me de presente o meu filhote, o meu menino de ouro, o meu Vasquinho. O teu filho cresceu e aposto que lhe estás a preparar a marmita do almoço. Que lindo moço. Abre os olhos. É um bom partido. Acha que eu ia ter paciência para aturar a Dona Laura como sogra? Quando é que vais apresentar a tua mãe? Eu quero muito ser mãe. Estás bem? Só de falar nisso aqui já me dá um nó na barriga. Tens de mentalizar. O teu Vasquinho só não é um menino. Olha, quando menos deres por isso, já tens uma nora. Queres casar comigo? Eu preciso de fazer alguma coisa, senão vou perdê-lo para sempre. Você está preparada para viver comigo? Vocês têm que tomar uma grande decisão. Deixar o pai e a mãe para trás para que possam construir essa vida em conjunto. A minha nora adora-me, adora-me. Tu achas que isto são horas de chegares a casa? Eu acho que eu só devo explicação ao meu marido. Tens que educar a tua mulher. Por que você não vai morar lá na casa dela? Seria ótimo. Mas Diana, Eu quero me separar. As minhas águas rebentaram. vou ligar para a minha... Acelera! Sabes de quem é a culpa disto? Minha querida sogra. Sabes de quem é a culpa disto? livre. Não é minha, Então, é delas. é delas. Então vamos aqui apresentar a Ana Rita, guionista. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos aqui a Cíntia Rodrigues, a atriz. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, sejam muito bem-vindas. É uma alegria recebê-las aqui e falarmos então desta estreia. Que já no próximo sábado vai estrear esta série. É verdade. Como é que é ver estas coisas que se escrevem no papel a tomarem vida? Ai, que lindo, Ruth. É verdade. Então, é verdade, no dia 4, já este sábado, vai ser a estreia de Que Rica Sogra, que é a nova minissérie da Curiacos TV. E nós estamos ansiosas, não é, Cíntia? Precisamente por isso, porque vai ser o dia em que nós vamos ver aquilo que idealizámos. Eu, no caso, escrevi, a Cíntia, que representou, e ela está ansiosa também para ver como é que Ver como é isto que tudo foi. montado, não é? Sim, é sempre engraçado porque quando nós escrevemos é uma ideia, é algo que ainda não tem forma, não tem um rosto, não tem nada e de repente ganha vida, não é? Mas quando há as gravações já começa aqui a ganhar, Sim. às vezes até assim, se calhar uns caminhos que se pensou por aqui, mas vai um bocadinho mais à direita e mais à Exatamente. esquerda, Pronto, não? essa é a parte engraçada, porque pronto, muitas vezes nós idealizamos de uma forma e depois, quando, na hora da gravação, nós percebemos, se calhar não funciona tão bem assim como eu pensei, mas neste caso temos o realizador, não é? Porque eu sou guionista, não é? O meu papel foi escrever, mas depois eu idealizei a minha maneira, não é? Quando eu escrevi, eu visualizo a série de uma forma. Divertida.
Esta é. A Ana Rita é, portanto, uma esta guionista é muito divertida. Não porque só, mas pronto. Esta especificamente... Porque esta, claramente, pelo menos, nós que não para ser uma vimos, comédia. estamos à espera aqui de nos divertirmos, se calhar um bocadinho com a tristeza alheia aqui da Cíntia, tem não é? alguns momentos dramáticos também. Sim, claro. É esse o objetivo da série. É, de uma forma muito leve e divertida, mostrarmos esta realidade que se pode realmente transformar em algo dramático na vida dos casais, das famílias. Então é uma coisa que se costuma brincar muito, as sogras, mas a realidade é que, se não for um assunto tratado e resolvido, pode trazer graves problemas e consequências à família, a um casamento. E é isso que nós queremos representar com esta série. Mas pronto, como estávamos a ver, às vezes eu idealizo de uma forma e depois o realizador idealiza de outra. Então, como nós seguimos a indicação dele, às vezes é engraçado ver como cada pessoa interpreta o guião de uma forma diferente. Cíntia, e a sogra é simpática ou não? Então, a minha sogra... Agora está a falar da vida real ou Estou a brincar. Não, da minissérie. Falemos da minissérie. Tá? Não, a personagem Laura também a sogra da Diana, não é? Que é a minha personagem. Ela é uma pessoa fantástica, ela é muito boa. Só que tem um problema, não cortou os laços com o filho. Sim. Então, foi como a Ana disse, acabou de dizer, que isso depois se tornou um problema na vida da Diana, porque o problema nem era ter o relacionamento, era a interferência da sogra constantemente no... Nós vimos, estavam sempre a aparecer, não é? Constantemente ali. Eu gosto daquela imagem... Não, a minha nora adora-me e depois aparecem os dois e lá ao fundo está a cabecinha aqui no meio da sogra a ver, não é? É uma imagem muito... Eu acho que a Diana... ela gosta da Laura, só que realmente ela está sendo um pouquinho a mais ali, ela tem que saber qual é o lugar dela. Mas eu acho que não tem essa rivalidade, tipo, eu não gosto de você. A gente não pode saber se a história acaba bem. Disseram-nos 1000 vezes antes de virmos para aqui, isto hoje foi quase a pide, só para saberem. Não podem revelar nada a mais, não podem... Ai, meu Deus, mas só por causa Temos disso. a sogra, os restantes personagens... E atenção que não começa logo com a Cíntia. E com a nossa Diana. O Vasco... O Vasco tem outras. Não tem outras, mas ele inicialmente, talvez por influência da mamã, que é uma mãe galinha, pronto, entre aspas, sempre o aprisionou ali um pouco, mimou-o tanto que ele tem alguma dificuldade em dar o passo. Então, lá está, ele também tem a dificuldade antes de dizer da Diana, ele vai fugir. Vamos mandar assim. o Vasco depois ver Até se engasga, não é? Até se engasga, que só de ouvir a palavra casamento fica aflito. Fica aflito. E nós não podemos revelar muito mais, mas temos mais umas imagens para ver, Cláudia. Tu queres ver? Queres ver? E vocês querem ver? Eu quero, eu estou ansiosa. Sim. Então, vai ver. Eu vivi com eles até completar o meu curso de medicina e depois eu decidi seguir o meu sonho para ir para Guiné, em missão. Veja, amor, minha mãe adora-te. Não havia nenhuma razão para eu preocupar-me. Sim, eu reparei. Ela tá radiante. Já tem as malas, já está tudo preparado. Diana, o que fazemos, Diana? Diana, vou ligar para a minha mãe. Não! Acelera! Foi difícil fazer estas cenas, Cíntia? Eu acho que não, porque eu não acho que a Diana seja muito diferente de mim. Então, eu acho que foi um pouquinho fácil para mim, mas teve algumas cenas, principalmente aquelas em que eu tive que discutir com o Vasco, pronto, que não é muito do meu gênero fazer, então essa sim foi um pouquinho mais difícil. Muito bem. E então, porquê é que as pessoas não podem perder esta série já aqui no próximo sábado? Não podem, primeiro, porque nós vamos ficar super aborrecidas. Ofendidas e vão ver e entrar na casa das pessoas. Super ofendidas. Dentro do trabalho vocês não veem, por amor de Deus. Vocês conhecem a Dona Laura, mas não queiram conhecer aqui este lado. Então, queremos convidar todos a assistir a esta série, não é? Porque, como nós estávamos a dizer há pouco, é uma lufada assim... De alguma comédia, não é? Porque estávamos a falar que aqui até a nossa convidada, que é da casa, não conhecia as séries, não é? Estávamos aqui a falar que esta já é a 12ª, é isso?
12ª série. Vou começar a gravar. Parabéns, Curiacos TV, não faz anos hoje, mas parabéns aqui Exatamente. por isto tudo. São minisséries com 4 episódios, então este sábado teremos o primeiro episódio e depois têm que acompanhar todos os sábados às 22 horas e também com repetição ao domingo às 22 horas também, para quem não conseguir ver no sábado ou se quiser ver a dobrar, assiste no domingo também, mas não podem ser, perder. Como nós dizemos, quem não pode nestes horários coloca a gravar e ao colocar a gravar depois vê na hora que quiser, não é? Exatamente. E quem por acaso, agora lembrei-me, não estava aqui no nosso guião, mas quem não viu as outras séries também pode vê-las já no YouTube. Tudo disponível no YouTube, exatamente. E aí pode fazer aquela seguidinha de ver logo tudo seguido. Tudo seguido, para não ter que esperar pela próxima semana. É, que é o que vai acontecer agora, mas faz parte, não é? É isso mesmo. É o segredo, é a alma do negócio. Exatamente. Tudo bem pensado. Cíntia, preparada para as reviews, para as críticas, para os elogios, para tudo isso que vem aí? Eu tô super ansiosa para ver, independente se for um sucesso ou não, o que eu acredito que vai ser. O que interessa é que passe uma boa mensagem, porque o filme é uma situação que acontece em muitos lares e que depois foi conduzido de uma forma que traz uma solução. E desde que essa boa mensagem possa chegar até os outros lugares e que possa trazer alguma coisa para pensar, pronto, já vai ser bom. Então, eu acho que vai ser bom. Sim, exatamente. Na série nós não queremos só mostrar uma coisa divertida de uma sogra que é completamente alucinante. Mas, acima de tudo, queremos mostrar também algumas soluções, não é? Alguma forma de como é que devemos lidar nestes casos e o que é que pode ser feito. E, neste caso, não vou revelar se eles vão conseguir descobrir isso, mas com certeza é isso que nós queremos transmitir. Às vezes as pessoas a verem retratada uma situação parece que conseguem se identificar melhor, não é? E corrigir certos comportamentos e conseguem se identificar e perceber, se calhar eu conheço alguém assim, não sei quem, mas talvez eu precise mudar alguma coisa. E é isso que nós queremos também com as séries, levar as pessoas a pensar e quem sabe mudar alguma coisa na vida delas, acertar ali alguns pontos. Porque às vezes a terceira pessoa não é só outro homem ou só outra mulher. Não é? Às vezes a terceira pessoa é alguém ali muito perto da família, dentro da família que sem querer parece. Não é? E o bom dessa série também é que a gente vê, cada ação tem a sua consequência, não é? Mas há sempre uma forma de contornar a situação e ir para de arranjar uma solução. Pois já está feito, mas depois temos que melhorar. Claro. Foi um gosto receber-vos. Gostávamos de perguntar mais, mas não. Não há tempo, vejam a série. É para ti deste sábado. Exatamente. Tudo bom para vocês? Obrigada. Que seja realmente um sucesso e que fiquem muito contentes aqui com o resultado. E venham os próximos. Muito obrigada. Sim, e nos próximos vêm os outros, tenho que dizer os nomes dos outros juristas, digam. porque pronto, eles obrigaram-me e se eu não digo, pronto. Sim. Então vocês vão receber aqui também a Regiane Galvão. Sim. Vão receber também a Rita Carmali. Sim. Também. Vão receber a Catarina também, que agora juntou-se à nossa equipa também, Carolina Valentim. E temos um homem que provavelmente não virá. Nós não vamos receber. Mas a menos que ele traga peruca, também não estou a acreditar. Também temos. Mas pode ir a outro programa. Pode ir. Vai aos nossos colegas das manhãs. Muito obrigada. Zé Rações. Eu tenho que dizer o nome dele, senão depois ele... Okay. Já agora tem que mandar um abraço para o realizador e para toda a equipe. Um abraço para todos. Vamos gastar mais 10 minutos, é isso? Vamos gastar mais... Não, é que não dá, são mesmo muitos. É impossível. Toda a equipa. Está tudo entregue. Obrigada. Temos um pause da ficha técnica. Já não. Temos um pause da ficha técnica e dizemos um beijinho a todos. Obrigada, tudo bom, está bem, sucesso. E nós, como já dissemos, hoje vamos conversar então com a nossa queridíssima doutora Célia, que nos vai explicar porque é que não consigo dizer que não. A Ruth consegue. Pois, era isso que eu ia dizer. Eu se calhar tenho que aprender a dizer que sim. Já vamos conversar e ela vai nos ajudar. Já voltamos, vá. Lançar um separador, até já. Estamos de volta preparadíssimas para saber, Cláudia, porque agora... Porque não consigo dizer não. Porquê que com a será? doutora Célia. Bem-vinda, doutora Célia. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Eu digo sempre bom dia. É porque é para o dia todo. Não, mas digo sempre bom dia, desde manhã até à noite.
porque acho que é a primeira vez que vos estou a ver e digo bom dia. Sim. Muito bem. É uma Tudo forma bem. que eu tenho de estar. Pensei que tinha acordado tarde hoje. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Portanto, doutora Célia, psicóloga com vários anos de experiência aqui a acompanhar pessoas, claro, e que nos vem falar aqui sobre este tema para ajudarmos aqui algumas pessoas agora neste mês, que é o mês dos namorados. Só falando um bocadinho sobre si, resumidamente, o que é que faz, como é que são aqui estes acompanhamentos, estas coisas. Já tenho aqui uns aninhos de psicologia clínica. Atualmente, durante a semana, faço acompanhamento online. Tenho um gabinete ao sábado e só faço acompanhamento adultos. E atualmente estou mais focada em quadros de ansiedade, depressão, trauma. E é isto. E adoro o que faço. E é feliz a fazer o que faz, não é? A ajudar aqui os outros. Já não estaria há 26 anos ou 27 anos. É muito tempo, não é? São muitas histórias, não é? Porque houve muitas histórias, muitas vivências. Também, ainda ontem estava a falar isso com uma pessoa. Também ouço muitas coisas traumáticas, muitas infâncias traumáticas. Claro que ainda hoje, muitas vezes, às vezes ainda choro com as pessoas, porque é muito traumático. E fico muito sensibilizada com a infância de cada pessoa. Então ainda não ganham aqui quase que uma capa, um escudo, alguma coisa que a ajuda a não sofrer isto tanto, não é? Hoje em dia já não transporto as pessoas comigo. Antes transportava muito ao longo do dia e tive que ganhar aqui alguma defesa. Mas às vezes, quando estou com as pessoas, não tenho vergonha de chorar com a pessoa. Não há a doutora é humana. Claro, eu acho que isso até ajuda a pessoa a perceber que está a sentir as dores dela e que a vai ajudar por algum motivo. E digo mesmo às pessoas, eu lamento ter tido isto, ter sentido isso, porque é muito duro ter vivido isso. E as pessoas sentem-se compreendidas e validadas, acima de tudo. E isto é uma coisa que é muito importante, já aprendemos aqui até com os nossos filhos, de validar aqui as emoções e o que a pessoa sente. Então, mês dos namorados, as pessoas pensam que tem que se dizer sim a tudo, que amor é só sobre cedência, que eu considero que também é, mas já vamos aqui conversar sobre isso, mas que é só isto de ceder e está tudo bem. Mas será que têm aparecido muitas pessoas que têm problemas exatamente porque não sabem dizer o não? Sim, muito mesmo. Isso tem muito a ver com o padrão relacional que elas escolhem. Okay? Então explique-nos, que já sabemos que fala estas palavras difíceis, mas depois nós saímos daqui sempre elucidadíssimas sobre o que é que isso quer dizer. Se calhar vou aqui já avançar um bocadinho, que é o que é que nos leva a escolher um determinado tipo de companheiro ou companheira e não nos faz escolher outro tipo, porque aí vem o dizer não ou não dizer não, é mais fácil. Vou aqui à base, porque é que eu escolho um tipo de pessoa para estar na vida desde mais jovem, desde a idade mais jovem. Vem muito da casa-mãe, vem muito do estilo de vinculação que eu trago desde pequenina. Então, o que é estilo de vinculação? O que é isso, exatamente? Então, desde bebê, e vocês que são mães percebem isso, o bebê, a pessoa mais importante para um bebê é a pessoa que cuida dele, quase sempre é a mãe. Então, o que é que passa para o bebê? É a mãe dá-lhe a visão do mundo, através das emoções que lhe faz sentir e através da forma como é cuidado ou não cuidado. Então, o que é que a criança vai construir dentro dele? A sensação de proteção ou de desproteção. E isso chama-se o estilo de vinculação. Se é a vinculação que liga com a mãe, se é uma coisa em que sente segurança, protegido, ou que sente insegurança, desprotegida, é isto? Há 4 tipos de vinculação essenciais. A segura, que é a que se pretende ter, que se pretende que seja a mais generalizada, mas nem sempre é assim. A ansiosa, que tem a ver com aquelas pessoas que têm uma vinculação que a mãe, por exemplo, não era consistente, quer nas necessidades da comida, quer nas necessidades da fralda, quer a criança chorava e ela não ia lá, quer a mãe era inconsistente. Ou seja, umas vezes estava, outras vezes não estava, é isso? E a criança percebe, não sabe bem o que é que há de esperar. São pessoas sempre muito ansiosas. Não sabe bem se desta vez a mãe vai aparecer. Isso mesmo. E está sempre naquela ânsia. Depois vem a evitante, que teve ali uma mãe, e mais uma vez digo mãe ou quem foi mais importante, que teve uma mãe que não mostrava afeto, cara fechada, não mostrava emoções.
E essa criança fecha para dentro, uma criança muito fechada. Ou seja, foi cuidada, se calhar teve aquelas necessidades básicas. Abandonada. Mas sentiu-se abandonada porque não tem as emoções. E depois é o desorganizado, que é a mistura disto tudo. Que já são quadros mais graves, uma vinculação muito mais grave, já há mais perturbações da personalidade, mas bastante grave. Calhar mães que também nelas próprias não estavam em condições de ser mães nesta altura, ou que foi? E já com perturbações da personalidade, já com autoestima baixíssima, em que as pessoas vivem num constante medo de perder o outro, uma dependência constante, muito, muito complicado. E com base nisto, tendo em conta o estilo de vinculação que esta criança traz, e depois na adolescência, tudo isto vai delinear o tipo de amizades que ela vai tendo ao longo da vida. E depois o tipo de relação que vai estabelecendo com os companheiros e as companheiras. E aí vem a questão de dizer não ou não dizer não. Porquê? Se eu tiver um estilo evitante, por exemplo, eu nem sequer vou ter muitas relações afetivas, seja de amigos, seja de companheiros. Não quer? Não, porque está indisponível para amar. Okay. É aquela pessoa que é fechada e que prefere... muitas vezes... Melhor sozinho que mal acompanhado. E é considerado independente, mas não é. É medo em dar-se, em ser rejeitado. Pois. Depois vem o ansioso e aí é que muitas vezes acontece a dificuldade em dizer que não. Porquê? Porque se eu disser que não, a probabilidade... Se calhar a próxima vez já não tenho, não é? Não, a probabilidade de ser rejeitado é grande. Pois. Não é? E, portanto, é mais este estilo de vinculação ansiosa que nós vemos mais pessoas em que não dizem que não nas relações. Portanto, isto tudo vem aqui um bocadinho desde pequeninos, não é? Não vem tudo, vem mesmo tudo. Vem mesmo tudo. E depois vem, o que eu estava a dizer há bocado, o estilo ou a escolha do padrão relacional. Ou seja, eu encontro muito, por exemplo, filhos de ambientes de violência doméstica escolherem companheiros de violência doméstica. Estou-me a lembrar até de um caso que eu falei esta semana. Que é uma coisa que faz um bocadinho impressão, não é? Confusão, mas sim. que é verdade, não é? Eu, às vezes, os próprios filhos que assistiram, as mães, viram às vezes eles tornam-se também em pessoas que agridem os outros, não é? Porque eles não têm outro modelo. Não têm outro modelo. Que modelo é que eles têm sem ser um pai a bater numa mãe? Mas eles sabem que aquilo lhes custou, não é? Mas nós, depois na vida, esquecemos-nos daquilo que sentimos quando éramos pequenos, não sei. Podemos ter aqui dois caminhos. Ou uma personalidade mais forte e ir para o caminho oposto, e ter muita raiva contra aquele tipo de pessoa, e aí até podemos ir por evitamento de relações, porque ficámos tão raivosos com aquele modelo. E de ser a tal pessoa fechada que não quer se dar porque provavelmente vai correr mal. Mas muitas vezes vamos ter companheiros ou companheiras que também com violência doméstica. Porque o que é seguro? Para nós não é que não houve violência, mas para eles é. Em criança sente que aquilo não é bom, que aquilo é mau, tem medo. Mas foi o que ficou gravado. Porque ali a vinculação foi uma vinculação insegura, foi uma vinculação desorganizada. Então vão atrás de vinculações em companheiros ou companheiras que lhe deem a mesma vinculação. É o que fica gravado. E não tinha aqui para perguntar como é que se quebra esse ciclo? Há alguma maneira de quebrar esse ciclo? Antes de continuarmos, vamos continuar a falar sobre isto, mas... Ajuda muito com terapia, claro, porque a maior parte das pessoas... Nem identifica isso, não é? A maior parte não identifica. A maior parte, infelizmente, a maior parte do que pensa é que estão broken, estão avariados e que não têm sorte na vida. É o que as pessoas verbalizam. Eu não tenho sorte, eu tenho um dedo, ou então tenho um dedo podre, um dedo podre, estragado. Eu escolho o que está sempre mal. Isso mesmo. E não acreditam que poderão nunca mais ter uma pessoa que as faça felizes. Então, se tem uma continuação de pessoas ou de relações que não as fazem felizes, elas aceitam. Porque é o que é esperado para elas. Ou seja, elas não merecem quase que melhor, não é? Isso mesmo. Portanto, aquilo é melhor do que não ter ninguém. Que tem a ver com o padrão que estavam em casa. Porque, apesar de ser duro, aquele padrão, aquele pai que batia na mãe... O pai estava em casa, ainda ajudava, ainda contribuía. Estava lá. Ainda de alguma maneira estava... Porque o medo destas pessoas é o abandono. Ao menos tenho isto. Eu sei que isto para nós é complicado de perceber, mas é o quê? Que nos leva aqui ao trauma.
E então, talvez aqui comece por explicar o que é o trauma. O que é um trauma, exatamente? Então, há 2 tipos de trauma. O trauma de desenvolvimento, que é situações que vão acontecendo desde que nós somos pequenos, e o trauma de choque, que é uma situação que acontece uma vez na vida, como um divórcio, uma morte, um acidente. Muitas vezes os dois cruzam-se, que é o chamado trauma complexo. Então, falando aqui do trauma de desenvolvimento. Isso é uma coisa do que eu entendi, já sabe que eu gosto de fazer perguntas para ver se entendi. À vontade. Que esse trauma que está a falar, do desenvolvimento, é alguma coisa que passa a pertencer-nos ou que faz parte de nós, não é? Eu vou explicar onde é que fica. Sim. Então, são situações que acontecem desde pequenos e que se vão repetindo. Posso dar o exemplo de um pai que bate na mãe, violência doméstica, continuadamente. Portanto, isso é um trauma continuado, não é? Então, onde é que o trauma fica guardado? É como se fossem feridas emocionais que ficam guardadas no corpo, ok? E porquê é que ficam guardadas no corpo? Esse trauma é no corpo porque o sistema nervoso fica desregulado. São pessoas sempre muito ansiosas, com medo, ou fechadas para dentro, porque o sistema nervoso desta criança, para gerir um ambiente desprotegido e perigoso, ficou desregulado. A criança não tem uma capacidade de autorregulação emocional, nem os adultos, quanto mais uma criança. Exatamente. E muitas vezes, vou dar novamente o exemplo da violência doméstica, um pai que batia numa mãe e quando vinha alcoolizado, estavam sempre em perigo, sempre em alerta. O sistema nervoso desta criança estava sempre à espera que o pai viesse. A que hora que vem e o que é que vai acontecer, como é que ele vem hoje, não é? E a mãe não teve a capacidade de a proteger, porque ela própria também estava em alerta e traumatizada. Então, o trauma fica sempre gravado no corpo, porque este sistema nervoso é como se estivesse sempre em modo de sobrevivência. O que é o modo de sobrevivência? É partes do cérebro, que vem do homem primitivo, que estamos a falar do cérebro reptiliano, estão a ver sempre perigos no ambiente. Estão sempre à procura, na realidade estão sempre a ver o que é que acontece ali, não é? Então veem tudo sobre esse prisma. Pessoas extremamente ansiosas, que é a ativação traumática. Pessoas sempre extremamente, ou então muito deprimidas, uma coisa ou outra. Mas no geral são sempre muito ansiosas. Sim. E é daí que do trauma que vem muito esta vinculação ou ansiosa ou evitante. E que vai, isto depois tudo liga com a dificuldade em dizer que não. Porquê? Lembra-se que eu há bocado falei que eles não foram protegidos e o medo deles é serem rejeitados. Então, eu não vou dizer que não a ninguém, porque se eu disser não a ninguém, vou ser rejeitada e vou ser abandonada. Então, vou ativar o trauma do abandono de criança. Então, eu não quero. É aquela porta que eu não quero abrir. Porque não quero abrir, porque se eu disser que não, vou ficar sozinha. Eu não quero ficar sozinha porque vou ficar novamente abandonada como fui abandonada em criança. E eu não quero. A pessoa nem põe em prática. Sequer. Nem sequer toca ali. Porque se eu for abandonada, eu não sou boa o suficiente. Eu não presto. Imagine uma criança que desde criança sente que não é válida, que o próprio pai... Sim, não estamos aqui a falar de uma situação limite ou de uma situação, a violência doméstica, que parece uma coisa muito, e é uma coisa muito grave, mas às vezes há coisas que parecem menos graves, mas que no coração, nas emoções da pessoa ficam também gravadas de uma forma muito grave e vincada. Vamos a outro exemplo, um pai ou uma mãe muito crítico, não precisamos de ir para a violência doméstica. Exatamente. É a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa quase que um pai que é violento. Atenção, eu gosto aqui sempre de dizer uma coisa, não estamos a avaliar pais ou mães, ok? Sim. Os pais e as mães deram sempre o melhor que puderam. Sim. A questão é que os próprios pais às vezes também trazem trauma, ok? E o trauma influencia a forma como gerem as crianças. E mesmo às vezes não trazendo tanto trauma, ainda há a percepção e o temperamento genético de uma criança. E um pai ou uma mãe pode dizer determinada coisa e pode ser percepcionado de outra forma pela criança. Este abandono parental tem a ver no formato de críticas, mas também pode ser uma criança ter mais necessidade de acompanhamento e os pais não perceberem isso. E a criança sentir-se muito sozinha. Pois, porque lá está, isto é pessoal. Vai de criança para criança, vai de pai para pai, não é?
E vai, por exemplo, às vezes há irmãos que são completamente díspares e diferentes entre si. E foram criados mais ou menos no mesmo ambiente, não é? Porque tem a ver com o temperamento e, em consequência, o sistema nervoso, que é regulado pelas emoções, ou que as emoções estão lá contidas, está mais regulado ou menos regulado. E, como eu disse há bocado, a pessoa tem mais trauma ou menos trauma, conforme a regulação maior ou menor do sistema nervoso. É giro porque os autores, eu agora estou a tirar uma formação em trauma, e o autor que é o Peter Levine, que construiu esta terapia do trauma, ele foi estudar o povo no Vietnã. Porquê? Porque eles estiveram em guerra a vida toda e descobriu que eles não têm trauma. E então, como assim? Não têm. Porquê? Porque há gerações e gerações que eles nasceram na guerra. Para nós seria... É o normal. Não conhece o diferente. Isso mesmo. Então, as pessoas lá já não ficam traumatizadas com a guerra. Porque a guerra já faz parte Já faz parte da vida deles. Nós ficamos em choque em saber. Nós ficamos em choque. Como é possível, Como é que é possível, não é? É incrível, não é? E ele foi estudar também o reino animal. Porquê? Ele percebeu que, se vocês analisarem, os animais mais frágeis estão sempre em perigo de ser caçados. Mas eles não são traumatizados, porque uma gazela vai continuadamente beber água, porque tem que sobreviver, àquela poça de água onde estão leões que estão à espera de a caçar. Mas ela não fica traumatizada, senão morria. E foi aí que ele foi perceber porque é que os animais não ficam traumatizados, que tem a ver com o sistema nervoso, com a resiliência. O ser humano tem o sistema nervoso que cria trauma porque tem a ver com este temperamento e tem a ver com o ambiente. E tem a ver que nós já transportamos trauma das gerações anteriores. Portanto, já temos aqui esta marca, não é? E porque temos pensamentos. Os animais não têm memórias. Não, exatamente, é diferente. Então, qual é que é a importância? Porque há pessoas então que estamos a ver que não conseguem dizer que não, não é? Mas qual é que é importante? Porquê é que estamos aqui hoje a falar do dizer que não? Porquê é que é importante, em alguns casos, não é? Não é ser assim um chato, não. Porquê é que é isto do dizer que não e porquê é que isto é importante? O dizer que não implica que nós conseguimos respeitar o espaço pessoal de cada um. Os miúdos, quando são pequenos, dizem todos que não, não é? Sim. Há uma altura, tudo... eu acho que é das primeiras... Não, queres ir tomar? Não, queres ir comer? Não. Não é pai nem não. É não. Sabem porque é que isso é? A criança não tem a capacidade de tal regulação emocional. Sim. Então diz o que não lhe apetece, não é? Ela quer impor-se, mas não sabe como. E não percebe as emoções. Então eu não, porque já percebeu que o não... Que o não traz qualquer coisa. Ela percebe que o não faz que provoque algo em vocês. Exatamente. É quase uma chamada de atenção. Não é chamada, ela quer fazer... sentir-se notada? Notada, validada. E como vocês ficam chateados, ela pede a validação de forma errada. Ali o que se tem que falar é, então, estás a ficar chateado, o que é que se passa contigo? E perceber porque é que ele disse que não. Sim, ela não tem noção que é um não. Às vezes ainda nem é nada. Eu digo pelo meu filho, às vezes ele nem ouviu o que é que eu disse. Só já está a pensar, não, eu assim, mas o que é que eu disse? Não sei. Porque ele está... Porque ele já está naquela de, eu estou aqui na minha vida e tu vais-me pedir qualquer coisa que eu não quero fazer porque eu não quero sair daqui. Mas ele já pensou antes e fica descolado. Portanto, ele diz que não. Exatamente. Então, mas o que é isto de dizer que não? O dizer que não de uma forma simplista, basicamente é respeitar e dar espaço ao outro. Temos que dar espaço para o outro também viver nesta coexistência connosco, que estejamos numa relação. Aliás, nós estamos sempre em relação, não é? Tendo uma relação afetiva ou não tendo. E por outro lado... Na realidade, o que vamos falar aqui, o que estamos a falar, não é só para casais, não é? É para pais e mães, olha, para as sogras. Para as sogras que há bocado falámos, para colegas de trabalho. Tudo. Não. Tudo são relações afetivas. Sim. Isto é uma... Está-lhe a dar aqui. E acima de tudo, nós temos a capacidade de negociarmos. Vocês querem aqui uma consulta, se querem eu. Não. Nós estamos muito bem.
E, acima de tudo, temos a capacidade de negociarmos e gerirmos as decisões do outro, as opiniões do outro, os comportamentos do outro. Porque muitas vezes nós reagimos de forma imediata ao que o outro diz e ao que o outro faz. E não pode ser, porque também temos de ter a capacidade de conseguirmos gerir isso. E isso são limites. E, acima de tudo, ambos, as pessoas que estão em relação, conseguirem expressar emoções de uma forma clara, sem nós querermos anular o que o outro está a dizer e a expressar. Isto são limites. E se nós conseguimos entender os limites do outro, se calhar também conseguimos perceber melhor como é que eu explico o que eu quero dizer. Ou seja, quando eu entendo que o outro também pode, às vezes, querer dizer que não, é mais fácil para mim dizer que não ou não. Nos limites, eu considero sempre que devem ser 50-50, 50-50. O problema é que, muitas vezes, o limite de um são 80 dá os 20 aos outros. Pois, e que não pode ser, lá está, isso não é uma relação verdadeira, ou não deveria ser assim. O poder numa relação tem que estar equilibrado e isso tem que ser negociado. E muitas vezes, especialmente se as pessoas forem mais novas, ou não, sim, o poder não é negociado nem estar equilibrado. O que pode acontecer aqui é que tem que se falar, tem que haver diálogo, que muitas vezes não há. E uma das pessoas, nomeadamente a pessoa, ou porque tem ou mais poder financeiro, ou uma personalidade mais forte, ou porque tem mais experiência de vida, ganha o poder dentro da relação. Isto tem que ser falado. Como eu digo sempre com a metáfora, numa relação é como se fossem duas carruagens de um comboio. E não pode ir uma à frente, tem que estar as duas lado a lado. Agora, o que pode acontecer é, nas diferentes áreas de vida de uma relação, um poder ter mais conhecimento nessa relação e o outro tem noutra área. E não há problema. Imaginemos, na área financeira... As pessoas iguais, não é? Claro, e as pessoas são diferentes. Um dominar mais a área financeira, o outro dominar mais a área de tarefas, o que for. Mas negociarem isso, falarem e não se ser uma coisa que, no fundo, está bem para ambos, não é? Está bem ser assim. Para isso é que tem que se negociar. E este poder... muitas vezes é exigido, e exigido sem se falar. Ou seja, a pessoa assume que eu é que vou fazer, eu é que vou tomar aqui as rédeas disto. E a outra pessoa, para não perder, anula-se. Anula-se e o que acontece muitas vezes também, porque pode haver também a relação tipo mãe e pai. Seja irmãos, seja pais, seja... E o que é que acontece? A da altura, a pessoa que tem o papel de mãe ou de pai, cansa-se, porque o outro vai sempre atrás. Pois, e depois quer mudar as regras e não dá. E muitas vezes nos casais há o divórcio por causa disso. Porque é mais a mulher, talvez, que assume o papel de mãe e... faz tudo, não é? Que se responsabiliza por tudo, que se adapta a tudo, não é? E não pode ser uma relação pai e mãe. Então, se são casal, não podem ser pai e mãe. Depois perde-se ali um bocadinho o respeito e a intimidade e tudo isso. E não faz sentido. E, portanto, nesta questão do dizer não, é tudo isso. O poder tem que estar a ser negociado, as responsabilidades negociadas também e os papéis também bem definidos. Os papéis têm que ser definidos. Como assim os papéis? Então, existindo crianças ou não existindo crianças, dentro de uma relação tem que haver papéis. Que tem a ver também com as tarefas. Quem faz o quê? Porque imaginem as vossas relações. Vocês não sabem bem o que é que cada um está responsável dentro da vossa relação. Qual é o vosso papel dentro da relação? Não sei se chamaria... Para mim é mais fácil entender responsabilidades. Responsabilidades, sim. Isto é o que eu faço, isto é o que... Sim, mas isso é um papel. Faz. Pois, sim. Ambos são pais, não é? Sim. Ambos são pais, sim. Mas isso é um papel. E dentro do papel de serem pais, têm responsabilidades, que são papéis diferentes. Lá está, eu faço os trabalhos de casa, o meu marido joga a bola. Pronto. Mas eu não queria trocar. Porque vocês negociaram papéis diferentes. Assumiram? Assumimos. Eu acho que não foi bem um negócio, não fomos ao notário, não assinámos. Mas sim, vai-se assumindo. Mas esta é a questão, não é? Às vezes as pessoas vão assumindo
e assumem sem estarem confortáveis naquele papel. Se calhar, no seu caso, foi confortável e não houve problemas, mas muitas pessoas, como está a dizer muito bem, foram assumindo ou foram se subjugando. Sim. E foram-se calando. Até um dia as coisas Até um dia já não se querem calar e depois é tipo panela de pressão que... Porque eu é que tenho de sempre jogar futebol. Eu não gosto de futebol. Já tenho calos nos pés de jogar futebol e tudo. Sim, sim. Mas eu não sabia como tu ias sempre jogar futebol. Eras sempre tu que era... Lá está. Pronto, deixa ir, vá. Lá está, não se fala. Não é? E o não falar é não impor limites. O diálogo, para mim, a base dos limites é diálogo e negociação. Aliás, negociação através de diálogo. É fundamental. Sim, porque quando a gente fala aqui de negociação, parece a tal história, então eu vou dar... Mas negociar é isto, é explicar, é um bocadinho expor aquilo que para mim, olha, se eu ficar a fazer isto tudo, isto vai-me custar muito. Não consegues-me ajudar aqui nesta parte? Quando eu falo em negociação ao longo destes anos todos, as pessoas, aquilo que disse há bocado notário, é uma resposta que quase toda a gente me dá. Então temos que ir ali fazer um contrato. Eu já me ri disso. Não, negociar é, ok, não te importas de fazer isto, que eu vou fazer aquilo. Há problema nisso. Que vai-nos aqui para outra... E lá está isso que disse, desculpe interrompê-la, há problema nisso, porque se calhar eu posso ter pensado que esta era a melhor solução, mas a minha ideia ser um problema para a outra pessoa, não é? Mas e outra pessoa depois pode dizer outra vez, não, eu preferia assim, e lá está. Por isso é que é um negócio. Então vamos fazer assim, até chegar aqui a um consenso. É isto. Sim. Isto é que é a negociação. Claro. Claro. É verdade, não é? Que vai aqui, posso-lhe falar aqui que há uma área que é a comunicação não agressiva. Eu sei que o nome é muito forte, mas é assim que o autor chama. Então, os princípios da comunicação não agressiva são simples. Consideram que são 4 passos. A observação do comportamento do outro sem julgamento. Se analisar, sempre que nós observamos qualquer coisa, nem que seja aquele simples objeto, já estamos a pôr um rótulo e a julgar. Estamos a julgar se é bonito, se é feio, se está cheio, se está vazio. Agora, nós observamos para ali, sem julgamento não conseguimos. É difícil, sim. É uma das coisas que eu faço em terapia, que é a terapia da aceitação. Agora, sem julgar. Mas está a julgar se é redondo, se é bonito. Tu vês se tem pó, se não tem pó, tu és essa pessoa. Está a pôr rótulo. Não? Estamos aqui a descobrir as suas... Pronto, será que tem cheiro? Não? Exato. Está a pôr um rótulo. Exato, é um rótulo já, sim. Mesmo que não seja um rótulo negativo. Comprou os sapatos bonitos, confortáveis ou não. Lindos. Lindos. É o rótulo. É um Confortáveis, se estiver sentado. Então, o primeiro passo desta comunicação não agressiva é a observação sem julgamento. Ou seja, imaginem, o vosso marido ir vestir o vosso filho, estou a inventar, o vosso filho sem julgamento. Pronto, está-se a rir, não é? Em que misturou ali umas bolinhas com os quadrados. Hoje em dia também se usa a mistura de padrões, mas pronto, sem julgamento. O segundo passo é estar aqui a expressar emoções, mas sem crítica. Okay? Sem crítica. Expressar emoções. Já vou dar um exemplo, sem crítica. Por sua vez, comunicação de necessidades, mas de forma clara. E, por sua vez, fazer pedidos. Então, vou dar aqui um exemplo com isto tudo misturado. Imaginemos... hoje de manhã puseste a música alta, estou farto de teres a música alta, não consigo dormir nem estudar, porque é que não te vais embora tocar a tua guitarra? Esta casa é de nós os dois, mas estou farta desta situação. Já percebemos que claramente não foi uma comunicação não agressiva, foi agressiva. Pronto. E agora se eu disser, também estou a exagerar com o meu tom, não é? Se eu disser assim, eu de manhã tenho necessidade de dormir até às 10, porque me deito tarde, porque estou a estudar, poderias ir tocar guitarra à tarde, ou então em casa do teu amigo José, porque ele não tem vizinhos, e assim nós conseguiríamos os dois fazer as coisas que ambos gostamos. Lá está. É dizer a mesma coisa de outra maneira. Mas sendo honesto e impondo os limites que também precisa. Mas é impondo. Que é, eu preciso dormir até às 10. Mas é impondo. Um tom muito mais calmo. Não podes. É só para saberes, não. É um tom muito mais calmo, portanto não vou levantar a voz
e estou a dizer exatamente o que eu preciso. E mais probabilidades da outra pessoa ouvir. E faço um pedido. E faço um pedido, exato. Claro que isto é das coisas mais difíceis. De fazer. Eu não faço terapia de casal, não tenho formação, mas às vezes é necessário. Tivemos aqui há um pouco tempo uma terapeuta de casal e se calhar ver se temos outra para o Dia dos Namorados. Acho que é interessante. É agir, não é? Mas também sei algumas coisas, claro, que esta claro. comunicação não agressiva não é só para casais. Sim. E quando as pessoas começam a pôr em prática isto, estas 4, observação e comunicação. Então diga lá outra vez, observação. Observação, portanto, sem julgamento, não é? Com aquilo que eu falei. A expressão de emoções sem crítica. Comunicação de necessidades, mas de uma forma clara. Eu tenho a necessidade que tu vás para casa e um pedido. E pedir qualquer... Estás a rir para mim. Sim, eu estou, porque eu realmente tenho sempre... A minha comunicação sempre foi muito explosiva. Minha comunicação, desde sempre, não é? Lá está, deve haver drama queen, exato. Deve haver qualquer explicação, mas sempre foi assim. E sempre foi uma área que eu tentei trabalhar, desde que tive esta consciência, que é preciso ser assertiva. Ou seja, eu posso dizer as coisas que eu sinto, porque eu preciso de as dizer, mas sem matar alguém no caminho. É só dizer de outra maneira, sim. Normalmente um conselho que eu digo é, nós começarmos sempre a palavra compreendo. Porque se eu lhe disser compreendo, as pessoas acalmam. Compreendo perfeitamente que tu gostes de tocar a tua guitarra de manhã. E sem dizer o mas. No entanto... No entanto, eu tenho... Já é muito pensamento. É o não entanto. No entanto, eu tenho necessidade de dormir até às 10 porque estou a estudar até tarde. Há problema se fores para a casa do teu amigo José tocar a guitarra enquanto eu durmo até tarde? E a pessoa até diz, claro que não. A pessoa sente-se um mau feitio perante isto que eu digo. E isto é treinável. O que eu faço com as pessoas, e isto é treinável. Isto é impor limites. Quando for velhinha ainda vou ser assim daquelas velhinhas simpáticas. Vais ver. Vou aprender, depois já tenho mais tempo, estou na reforma, já posso treinar estas palavras. Não desista, não desista. Vou refilar, tenho mais tempo. Vamos ver a Ruth frente a um espelho a treinar. Treinar. Já fiz isso muitas vezes. Mas... Eu sou um doce. A Ruth com 46 anos e a Ruth com 16 sou um docinho. Mas se analisar, também não estamos aqui para fazer novamente a terapia à Ruth, mas... sim, mas a Ruth não se importa destas coisas. Faz a terapia ela mesmo. Esse modelo veio de casa, de certeza. Sim. Uma mãe ou um pai, talvez a mãe mais explosiva, mais... Não, a minha mãe, acho que não. Não? Não foi a mãe. Não, pronto. Não, mas acho que a explosiva da família vem mais da tia. Pronto, mas tem que haver aí algum modelo. Tem condições de se vender, era a mais simples. Mas uma criança não é assim. Não aprende explosivo. Mas acho que é uma conjunção dos genes. Mas não vamos falar sobre isso. Depois aí íamos buscar também do meu pai, da minha avó, que fez o avô sair pela janela uma vez porque se chateou. Estas histórias. Outro dia contamos todas estas histórias. Ok, podemos fazer um programa com isso. Um programa só com estas histórias muito engraçadas. Mas pronto. Agora perdi-me onde é que nós estávamos. Estávamos na comunicação não agressiva. Não, portanto, é importante, o que queremos deixar aqui é que é importante a pessoa transmitir o que sente e que às vezes tem que dizer que não é? E de forma controlada. É fundamental dizer que não e porque o ser submeter-se aos outros faz com que os outros não nos respeitem, ok? Porquê? Porque a nossa vontade nunca vem ao de cima e o outro habitua-se que essa vontade não esteja ali. E o tal poder que eu estava a falar há bocado. E nas relações, como eu disse há bocado, 50-50, 50-50. É fundamental. E porque a pessoa também tem as suas necessidades pessoais, não é? E é isto que nós temos falado aqui muitas vezes, da autoestima, do self-care, de olhar para si, de pensar em si, que não tem mal a pessoa precisar de um tempo para ler, para dormir, para ir pintar as unhas, para... E quem é que não quer ser respeitado? Quem? Todos. Às vezes as pessoas muitas vezes verbalizam isso, quer ser respeitado, tu não me respeitas, mas a própria pessoa não tem essa comunicação assertiva. Respeita, não é? E não se respeita ela mesma. Sim. Não é? Porque tem a ver com aquilo que estávamos a falar há bocado, porque o medo de ser rejeitado e consequentemente abandonado é tão grande por causa do estilo de vinculação ansioso que não o faz. Mas nunca testou. Mas nunca testou dizer de outra maneira.
só manifestar, olha, eu não gosto assim dos ovos, faz de outra maneira. Por isso é que acontece muitas vezes quando uma pessoa volta o bico ao prego e diz não, isso passa e sai de casa, a outra pessoa que nunca pensou que esse companheiro ou companheira saísse de casa vai buscá-lo. Porque nunca passou para como era garantido ou garantida, nunca lhe passou para a cabeça que a outra pessoa lhe fazia tanta falta. Às vezes é isso que faz o volte face. Mais importância quando perdem, não é? A outra pessoa era garantida. Às vezes as pessoas chegam a esse ponto e a relação muda por completo. Mas muitas vezes não. Mas muitas vezes não é? Portanto, não faça isso a pensar que se eu fizer isso vai correr bem, não é? E tem tudo a ver com os limites. Por isso é que este assunto hoje é fundamental, eu dizer que não e os limites. Sim. É fundamental termos limites. Desde pequeninos, e novamente vou para as crianças, vocês percebem como mães que uma criança precisa de limites e de regras para se sentir seguro. Ele precisa, a criança pede limites. Então, mas vamos quando? Então, mas vimos quando? Então, mas posso comer o quê? Então, mas vou vestir o quê? As crianças pedem, fazem estes tipos de perguntas. O pai chega quando? A mãe chega quando? Eles precisam se situacionar. Isto são limites. Desde pequeninos que nós precisamos. Aquela criança que nasce sem limites, ou porque, sei lá, muitos brinquedos, ou porque não tem que estudar, é uma criança que cresce a achar que pode fazer tudo. Exato. E é desgovernada. Na realidade, eu não acho que essas crianças sejam felizes. Elas são... Não, porque não estão adaptadas à sociedade. Exatamente. Não é? E vão ter consequências. E, por outro lado, não têm noções das situações em si, não é? Nós, se estamos em sociedade, sabemos que, imaginem, tem que falar de forma assim, educada para as pessoas, num restaurante tem que se sentar e comer educadamente, e situaciona, dá-nos alguma gestão, algum controle da situação, não é? Agora, se fosse ao contrário, não seria muito bom, não é? Porque iríamos perder um bocadinho o sentido da realidade. E é o que acontece a essas crianças que nascem aqui um bocadinho sem limites. Que hoje em dia, às vezes, há aqui um bocadinho esse risco, que é as pessoas acharem que dar uma boa educação é a criança fazer tudo. Fazer tudo, porque ela é que sabe, ela é que já do coração dela sabe o que é que quer, porque nós não sabemos muito bem, mas é preciso... Não, porque depois as outras crianças que têm limites recusam essa criança. Vamos começar por aí. É uma criança que não se adapta. Vai ser recusada. Pronto, porque lá está, eu tenho que ter a minha liberdade de saber dizer que não, mas também tenho que saber ouvir o não do outro. Portanto, é aqui é um negócio. Eu acho que esta é a melhor maneira da pessoa entender. Negociação com diálogo. Exatamente. Dás 50? Não, dou só 35. Então, mas se calhar 40 não dava? Não, se calhar 42. Então 45, pronto, puxamos 45, não é? É um bocado isto que se faz, que tem que ser feito nas relações. E às vezes pode ganhar um, outras vezes ganha um outro. Exatamente, sim, isso. Flexibilidade. E também, às vezes há coisas que são mais importantes e outras que não são tão importantes, não é? Há coisas que às vezes para nós são mesmo importantes. São os momentos. Exato. Que a pessoa está. E o nosso cérebro chama-se flexibilidade psicológica e plasticidade neuronal. O nosso cérebro até aos 25 anos tem essa plasticidade. Okay? A partir dos 25 anos começamos a criar, como eu digo, a brincar, as estalactites no cérebro. É mais difícil até em consulta trabalhar. Ficamos mais teimosos. Há estalactites. Doutora Célia, temos que nos despedir. E não um é uma estalactite minha. E na próxima. Temos mesmo que nos despedir. Tudo bom e, claro, já sabe, está super convidada para voltar e falar sobre outro tema para nos ajudar aqui a pensar um bocadinho, que eu acho que vale a pena pensar nisto, não é? Já algum dizia aí para o canal. E quero desejar um feliz dia de namorados. Ok. A todos. Muito obrigada. Obrigada. Seja aqui com todos os limites e todas as coisas postas e nós... Já vamos embora, não é? Voltamos no próximo programa às 15 horas. Hoje nem falámos das nossas redes sociais, mas vocês sabem que elas existem. Podem seguir e partilhem também aqui os projetos das nossas convidadas e conheçam os projetos delas. E também, se precisarem, contactarem aqui a doutora Célia. Exatamente. Siga o YouTube Curiacos TV e contamos consigo no próximo programa. Beijinhos!